Criada em 30 de março de 1971, a Associação Paranaense de Suinocultores, APS, completa 50 anos em 2021, fomentando a suinocultura no Paraná e contribuindo para a produção de carne suína de qualidade, com sustentabilidade, bem-estar animal e biosseguridade nas granjas. A entidade desempenha papel importante para que o Paraná tenha um status sanitário para competir no mercado interno e avançar nas exportações. No estado do Paraná, há mais de 600 mil matrizes suínas alojadas, diversas agroindústrias e cooperativas que atuam na atividade. Anualmente são produzidas cerca de 1 milhão de toneladas de carne suína, com abate próximo a 10 milhões de cabeças. Como atividade econômica, a suinocultura no Paraná contribui com 6 bilhões e 500 milhões de reais para a formação do VBP do Paraná, gerando emprego e renda no campo e na cidade, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste. Mas ela também está presente nas regiões Sul e Centro-Sul. O estado do Paraná exporta carne suína para diversos países. Conta com várias plantas frigoríficas com serviço de inspeção federal e plantas de médio porte com serviço de inspeção estadual. Destaque também para as indústrias de produtos embutidos, que contribuem para que o setor suinícola do Paraná seja forte e expressivo. A APS, sempre ao lado do produtor. A Associação Paranaense de Suinocultores atua diretamente ou através de entidades afiliadas, como a Suinosul, na região sul do estado, e a Suinoeste, no oeste do Paraná. Dessa forma, a APS está sempre próxima dos suinocultores, mantendo bom relacionamento também com as demais entidades da cadeia de proteína animal no estado. O status sanitário do Paraná. O cinquentenário da APS coincide com o reconhecimento internacional do estado do Paraná como zona livre da peste suína clássica e como área livre de febre aftosa sem vacinação. Duas grandes conquistas que contaram com o apoio da APS aos órgãos do governo do estado do Paraná, como a Secretaria de Agricultura e a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Nos últimos anos, as barreiras fixas nas fronteiras do Paraná com outros estados receberam investimentos e foram reforçadas as equipes de fiscais da ADAPAR, além de ser criado o Grupo Especial de Atenção às Suspeitas de Enfermidades Emergenciais, com total controle de doenças que apresentem riscos aos plantéis do Paraná. Em dezembro de 2019, o Ministério da Agricultura reconheceu o estado do Paraná como área livre de PSC. E em 10 de março de 2021, houve a chancela internacional. Com isso, o estado paranaense pode acessar países mais exigentes em sanidade animal. Eventos fomentam o consumo. Desde 2012, a APS apoia ações da ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que fomentam o consumo, com campanhas de divulgação nas redes do varejo brasileiro. Como resultado, a carne suína ocupa um espaço maior na mesa dos brasileiros e o consumo per capita do produto aumentou 20% nos últimos anos. Eventos técnicos também recebem apoio da associação, como o Fórum Nacional da Suinocultura, realizado em 2016 na cidade de Toledo, que abordou o bem-estar animal em razão das exigências do mercado internacional. Nos últimos tempos, a APS promoveu campanhas de grande alcance nas redes sociais, destacando os benefícios do consumo da carne suína e também as ações que garantem biosseguridade nas granjas. Lei da Integração, conquista dos integrados. Cerca de 90% da suinocultura do Paraná é desenvolvida pelo Sistema de Integração. E a APS participa do movimento em torno do cumprimento da Lei da Integração, lei que permitiu ao produtor integrado ter mais força na relação com as empresas integradoras. Um pouco da história dos 50 anos da APS. Joaquim Felipe Laginski, de Cascavel, foi o primeiro presidente da APS de 30 de março de 1971 a 31 de março de 1973. A região oeste estava
meio dessa, muito movimentada, porque nós estávamos já... em 69 eu fiz todo o trabalho da fundação da cooperativa lá, o trabalho de doutrinação cooperativista, juntamente com o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Nós fizemos reuniões em todas as comunidades de Marechal Cândido Rondon para doutrinando o agricultor para que nós tivéssemos uma cooperativa para poder, amanhã depois, construir o frigorífico, que era um grande problema nosso. Produzir e entregar para terceiros e a sadia e a firmeza do abatiam todos os animais produzidos aqui. Então tinha esse movimento, que em agosto de 1970 foi fundada a cooperativa de Marechal. Organizando a classe. Registro genealógico. Um dos grandes desejos dos suinicultores do Paraná era organizar a classe e a atividade suinícola, sendo a primeira questão o registro de animais, pois os reprodutores e as matrizes eram animais oriundos do Rio Grande do Sul. E que os animais, os reprodutores, tanto fêmeas como machos, vinham do Rio Grande do Sul. E o registro naquela época era feito só pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, da BCS, que era com sede em Estrela, no Rio Grande do Sul. E aí, em função dessa necessidade de ter reprodutores de melhor qualidade e criadores aqui que a gente pudesse até conhecer de quem estava comprando, já surgiu naquela época, em 1969, 68, 69, já havia o interesse dos suinicultores da região de terem uma entidade que representasse os suinicultores para terem o desenvolvimento melhor da atividade. Porco tipo banha, porco tipo carne. Outra questão foi incentivar no Paraná a criação de animais tipo carne, que tinham um melhor preço de mercado. Foi feito um trabalho para que os produtores tratassem os suínos com ração para fazer o porco tipo carne. Também houve incentivo para que o produtor plantasse soja e milho, componentes básicos da ração dos animais. Na época, a soja era tostada no forno devido a uma toxina que faz mal para o animal, mas que é destruída no calor. O farelo de soja era escasso e muitas vezes tinha que vir do Rio Grande do Sul. Investimentos em genética. Além da implantação do registro genealógico dos animais do Paraná, houve investimentos na melhoria do plantel paranaense, com a importação de reprodutores e instalação de granjas de genética suína e de melhoramento animal. Atualmente, o Paraná tem grandes empresas de genética suína que atuam no mercado nacional, fornecendo matrizes e reprodutores de alta linhagem. Importações de reprodutores. A primeira importação de reprodutores foi feita pelo Ministério da Agricultura, com animais oriundos da Europa. A APS se encarregou da distribuição dos reprodutores no estado. Depois, a entidade importou animais dos Estados Unidos e do Canadá nos anos 70 e 80, nas gestões dos presidentes Oswaldo Aranha, Nivaldo Martini e João Luiz Steinmetz. Oswaldo Euclides Aranha na presidência da APS. Oswaldo Euclides Aranha assumiu como presidente da APS em março de 1973 até 30 de outubro de 1976. Da fundação da APS, ele recorda que foi formada uma comissão para organizar o estatuto e a assembleia de fundação. A comissão era constituída por Ivan Nunes Torres, da região leste, Joaquim Felipe Laginski, do oeste, e Oswaldo Aranha, do sudoeste. Quando a APS foi criada, houve grande apoio da Delegacia do Ministério da Agricultura, que inclusive cedeu sala para a primeira sede em um prédio na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Rua Murici, em Curitiba. Também foram realizadas reuniões e exposições de animais em várias cidades do Paraná, como Curitiba, Guarapuava, Toledo e Francisco Beltrão, inclusive um leilão em um hotel de luxo em Foz do Iguaçu, com importação de reprodutores dos Estados Unidos e do Canadá. Isso contribuiu para a melhoria da suinicultura, segundo conta o segundo presidente da APS, Oswaldo Euclides Aranha.
Ele se lembra também que nos leilões de milho, as grandes empresas compravam todo o estoque. A APS, junto com outras entidades de criadores, batalhou e conseguiu cotas para os criadores independentes. Junto com outras entidades, a associação promoveu almoços especiais nas exposições de Curitiba, com presença da imprensa, autoridades, para a divulgação da carne suína. O pioneiro da suinicultura do Paraná recorda ainda que, com a chegada de vários agrônomos na região sudoeste, fundou-se o núcleo da Associação de Engenheiros Agrônomos do Sudoeste do Paraná. Para aprimorar os conhecimentos sobre a atividade, foi criado o Curso Superior de Suinocultura do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, fundamental para o desenvolvimento do segmento na região. João Luiz Saymitz e a sede da APS em Curitiba. João Luiz Saymitz assumiu a presidência da Associação Paranaense de Suinicultores em 16 de julho de 1985 e ficou até 30 de junho de 1989. No mandato de João Luiz Saymitz, a APS adquiriu sua sede própria em Curitiba, na Rua Parnaíba 231, inaugurada em 13 de outubro de 1989. Depois, a sede passou para o endereço atual, no centro de Curitiba, na gestão de Cessaf Polanski, presidente de 1995 a 1997. A sede atual foi inaugurada em 12 de agosto de 1996, em comemoração aos 25 anos da APS. Após presidir a entidade, João Luiz Saymitz presidiu também a ABCS, entre os anos de 1991 e 1994. Jacir Dariva. A APS tem que estar onde está o produtor. O atual presidente da APS, Jacir Dariva, tem participado de todas as discussões em torno das demandas da atividade. Ele defende que a missão da APS é representar os produtores independente do tamanho da granja e de como a atividade é desenvolvida. A APS precisa estar ao lado do produtor em todas as suas lutas, evitando maiores prejuízos nas crises que afetam o setor e defendendo que o preço do suíno seja compensatório ao produtor. Jacir Dariva destaca o bom entrosamento da APS com os órgãos governamentais. A entidade atua em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e com a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Dessa forma, é possível garantir o status sanitário adequado ao Estado. Sobre o suporte ao produtor em caso de doença no plantel, existe o Fundo de Defesa Pecuária do Paraná, criado quando a APS era presidida por Henrique Nezelo de Toledo. O fundo continua sendo uma forma de preservar a atividade em casos de doenças no plantel. Além disso, a APS mantém convênio com a ABCS para os registros genealógicos do rebanho de suínos do Paraná. Outro ponto importante é o apoio da APS às CADECs, em cumprimento da Lei da Integração. Dessa forma, a APS está envolvida tanto em questões relacionadas ao cotidiano das granjas, através do apoio técnico quando necessário, quanto também em questões administrativas e de mercado. Como resultado do trabalho da APS em apoio às ações do governo do Paraná, o Estado paranaense consegue avançar em sanidade animal a ponto de ter agora seu reconhecimento em 2021 como Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação e Área Livre de PSC, com a APS cumprindo seu papel institucional e de representação da classe dos suinocultores do Paraná.